Bíblia juntos. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 11. 9 a 11. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Essa é a palavra de Deus e é isso que nós vamos olhar, é esse texto que nós vamos olhar hoje da palavra de Deus aqui na nossa devocional. Queridos, Paulo fala sobre oração. Ontem a gente viu Paulo falando sobre gratidão, os motivos pelos quais ele agradece a Deus pela vida dos irmãos lá de Colossos. Hoje nós vamos olhar Paulo falando sobre oração e sobre o que ele ora. Sobre o que ele ora, não é? Mas antes da gente olhar o que ou sobre o que, antes de tudo a gente precisa olhar para o simples fato de orarmos. Oração é algo tão simples, tão essencial, tão fundamental. É tão simples e fundamental quanto é negligenciado. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Como está o seu tempo, você falando com o seu Deus? Você tem conseguido manter constância nisso? Isso existe na sua vida? Essa é uma realidade na sua vida? Você de fato é alguém que ora? Ou oração para você se resume às refeições e aos momentos em que você está em reunião da igreja e alguém pede para você orar? Como é a sua vida de oração? É algo tão simples que todo mundo pode fazer, não é verdade? Ontem eu coloco meu filho para dormir, né? E aí eu conto uma história para ele e depois eu oro com ele. E sempre que eu oro com ele, eu dou o dedo para ele e ele segura no meu dedo. E aí ele segura no meu dedo e eu oro. E ontem, quando eu dei o dedo para ele e ele segurou no meu dedo, antes de eu começar a orar, ele começou a orar. Pela primeira vez. Pelo menos comigo. Depois eu contei para minha esposa, ela disse que semana passada que eu viajei, ele fez isso com ela 2 vezes também. Mas comigo foi a primeira vez. E eu fiquei emocionado de ver aquilo. Porque ele pegou no meu dedo e aí ele falou: Papai do céu, obrigado pelo dia que o Senhor deu pra gente, obrigado pela nossa família abençoada e obrigada porque o vovô tomou a vacina de coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Simples, não é? Nada de, ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó, magnificente, excelso, criador dos céus e da... Não, ali, do jeito como ele fala comigo, do jeito como ele falou com Deus, não é? Ele falou com Deus, do jeito dele, no coração dele, colocando para ele as coisas pelas quais ele era grato a Deus, não é? Orando ao Senhor, e terminou pedindo que ele tivesse uma boa noite de sono, não é? É uma coisa tão simples que até uma criança de 4 anos, na verdade crianças de menos idade até, fazem isso também, né? Outras crianças fazem isso também. Mas como eu e você, muitas vezes nós perdemos o hábito da oração. Nós perdemos o hábito de orarmos, de falarmos com o nosso Pai Celestial. A gente entra numa correria, a gente entra numa rotina e a gente perde
esse tempo precioso de oração ao Senhor, de oração ao Senhor. E aqui tem algumas ideias erradas que a gente precisa corrigir, né? Virou, mexeu, quando eu abro as caixinhas de pergunta, a gente recebe umas perguntas assim, que para mim são muito estranhas, mas que na verdade mostram que provavelmente muita gente aprende esse tipo de coisa por aí, né? Tipo que não pode orar se estiver deitado, que não pode orar se estiver de shorts, que não pode orar se estiver com roupa debaixo de uma determinada cor. Gente, isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é crendice, isso não faz o menor sentido, ok? Paulo nos ensina a orarmos sem cessar, Nossa vida deveria ser uma vida de constante oração ao Senhor, uma vida de constante dedicação, de oração e relacionamento com Deus. Esse é o ponto. Oração é relacionamento. Oração é conversar, não é? Se você disser para o seu cônjuge que você ama o seu cônjuge, mas você não conversa com ele, ele vai estranhar esse amor que você diz ter por ele, não é? Amor pressupõe relacionamento. E relacionamento pressupõe conversa. Se você não conversa, você não tem um relacionamento, não é? Você não tem um relacionamento. E como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Pelo que Paulo ora pelos colossenses? Olha só que interessante. Algumas coisas pelas quais nós precisamos orar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Ele diz assim: oro por vocês, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E aqui tem uma outra coisa que precisa ser corrigida. Muito crente acha que conhecimento da vontade de Deus é descobrir uma vontade misteriosa e escondida que Deus não revelou, mas que de alguma forma Ele quer que a gente descubra. Ele quer que a gente descubra em que emprego Ele quer que a gente trabalhe, qual curso de faculdade a gente faça. Ele quer que a gente descubra com quem Ele quer que a gente namore. Ele quer que a gente descubra se é pra gente usar roupa vermelha ou verde hoje. Já ouviu falar do crente falando sobre o centro da vontade de Deus? Gente, isso não existe. Essa ideia de tentar descobrir o centro da vontade de Deus. Quando Paulo fala sobre orar para que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, Paulo não está falando sobre específicos, ele não está falando sobre questões do dia a dia que Deus nunca revelou e agora ele quer que a gente de uma forma até meio mística, tente descobrir. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre eu e você conhecermos a vontade revelada de Deus. A vontade de Deus está aqui, ó. É conhecer o plano de Deus para mim e para a sua vida, que foi revelado nas Escrituras Sagradas, e está tudo aqui. Tudo que eu e você precisamos saber sobre a vontade de Deus para as nossas vidas está aqui. E o que não está aqui, por exemplo, qual curso de faculdade eu vou fazer, Deus nos dá liberdades. Deus nos dá liberdade para escolher. E por isso, porque Deus nos dá liberdade para escolher, sabe o que eu e você precisamos? Olha a continuação do texto. Olha o que eu e você precisamos. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É assim que a gente pode fazer as escolhas onde não tem certo ou errado, onde eu não tenho que tentar descobrir uma vontade mística e escondida de Deus, não é? Por quê? Porque agora eu conheço a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras e eu peço a Deus que Ele me dê entendimento e sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria, queridos, é discernir a verdade e saber aplicar a verdade. Olha,
as alunas do curso A Vida no Evangelho falando aí, né? A gente tem aula sobre isso lá no curso A Vida no Evangelho, né? Isso é sabedoria. É eu saber discernir a verdade, discernir e tomar decisões sábias, que não são decisões que estão ligadas com certo ou errado, mas são decisões onde eu tenho liberdade, e porque eu tenho liberdade, eu tenho responsabilidade, não é? Sabe qual que é a grande questão? Eu e você muitas vezes queremos terceirizar nossas decisões para Deus. Porque aí se der errado, a gente culpa Deus. Ah, mas Deus me mostrou isso de maneira tão... Eu achei que era de Deus. Foram decisões suas. E toda decisão, quando não tem certo ou errado, ela tem prós e contras. E você vai ter que lidar com esses prós e com esses contras, ok? Você vai ter que aprender a lidar com esses prós e com esses contras. E como você faz isso? Orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria e discernimento, como Paulo está fazendo aqui. Eu não deixo de orar por vocês, pedindo por vocês que vocês tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e discernimento espiritual. Para quê, queridos? Para que Paulo ora por isso? Para que Paulo quer que eles tenham conhecimento da vontade de Deus, com plena sabedoria e discernimento espiritual? Para quê? Para quê? Olha aí o versículo 10. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Queridos, para que eu e você possamos viver de maneira digna do Senhor, eu e você precisamos aprender a orar pedindo a Deus por conhecimento da vontade dele, a orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria, a orar pedindo a Deus que nos dê discernimento. É assim que eu e você vamos viver de maneira digna do Senhor. É assim que eu e você vamos agradar ao Senhor. Ok? Só que a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a orar. A gente acha que a gente consegue viver na nossa própria força. A gente acha que a gente consegue viver do nosso próprio jeito. A gente acha que a gente consegue viver fazendo resoluções diante de Deus. Deus, eu nunca mais vou fazer isso. E a gente sempre está caindo, a gente sempre está errando, a gente sempre está falhando. E a gente não está buscando a Deus em oração. Pedindo a Deus que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos frutificar em toda boa obra. O que mais que nós precisamos pedir a Deus? Nós precisamos pedir a Deus que eu e você possamos crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecê-lo. E aqui conhecer a Deus, queridos, não é o conhecimento de um cientista no laboratório. Não é o conhecimento de um cientista conhecendo uma fórmula. Não é um conhecimento frio, mas é um conhecimento relacional, é um conhecimento pessoal, é o conhecimento do artista conhecendo o pôr do sol, é o conhecimento do namorado conhecendo cada dia mais a namorada, porque ele ama e ele quer conhecer, ele quer saber como ela é, ele quer saber como ela reage às situações, ele quer saber do que ela gosta, do que ela não gosta, ele quer saber dela, porque ele a ama, porque ele a ama. Esse é o conhecimento que eu e você precisamos crescer, no conhecimento de Deus. De novo, quem já está acompanhando há mais um tempo vai saber qual é a sequência. Nós confiamos em quem nós conhecemos e nós obedecemos em quem nós confiamos. Nós confiamos em quem nós conhecemos e nós obedecemos em quem nós confiamos. Você quer obedecer a Deus? Você precisa confiar em Deus. Mas para confiar em Deus, você precisa conhecer a Deus e ver quão confiável Deus é. Deus é confiável. Você pode confiar nele, você pode descansar nele, você pode confiar no Deus Criador dos céus e da terra.
Mas para isso você precisa primeiro conhecer. E onde você vai conhecer Deus? Aqui, ó, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Você não tem como confiar em Deus sem conhecer a Deus. Pensa se você está andando numa rua, à noite e para um carro, e a pessoa abaixa o vidro e fala, entra. O que você vai fazer? Se a pessoa tiver com uma arma na mão apontando para você, é provável que você entre. Mas se ela não estiver apontando uma arma para você, você vai olhar para ver quem é a pessoa. E se você conhecer essa pessoa, você vai confiar nessa pessoa. E você vai entrar e obedecer o que essa pessoa está dizendo. Vamos dizer que essa pessoa, você olha e é seu pai. E você está naquela rua ali deserta, preocupado, mas quando você olha, está ali seu pai. O que você vai fazer? Você vai entrar, porque você conhece, você confia e então você obedece. Agora, se você está ali naquela rua, baixa o vidro, entra, você olha, você fala, não, entro nada, tá doido? Não entro nada, não conheço, não confio, não confio, não obedeço. Você entende? Se eu e você queremos obedecer a Deus, frutificando em toda boa obra, para que em tudo nós possamos agradá-lo, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, aqui ó, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. São bons cursos, não é? Que alegria eu tenho de ter vários de vocês aqui como alunos do Seminário Foco, alunos na minha escola, A Vida no Evangelho, não é? Você está aqui nessa live é porque você quer conhecer mais de Deus. Você quer fazer esse devocional porque você quer conhecer mais a Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Se discipline. Peça a Deus que te ajude a conhecê-lo mais e mais. Peça a Deus que te dê oportunidades para conhecê-lo mais e mais. Busque isso de forma ativa. Busque isso de forma real. Por quê? Porque quanto mais você conhecer a Deus, olha o que vai acontecer, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. A glória de Deus nos fortalece. Como isso? Como é que a glória de Deus nos fortalece? Conforme eu e você conhecemos a Deus, vemos a majestade de Deus, vemos a beleza de Deus, essa glória, isso é a glória de Deus, a majestade de Deus, a beleza de Deus, isso fortalece o nosso espírito, isso fortalece a nossa alma, isso nos capacita cada vez mais. Para quê? Para que tenhamos toda a perseverança. O que é perseverança, queridos? Perseverança é a capacidade de não ser como semente de melancia. O que acontece com a semente de melancia? Quando você aperta a semente de melancia, o que ela faz? Ela vaza. Aperta a semente de melancia, ela vaza. Ela vaza, não é? Agora, quem persevera é aquele que não é como a semente de melancia. É aquele que quando você aperta, permanece. É aquele que quando você aperta, quando as situações ficam difíceis, quando as coisas estão complicadas, permanece. Permanece. Como tem sido você? Não é? Você tem tido um conhecimento de Deus e um fortalecimento através desse conhecimento, através do poder e da glória de Deus, de fato, que quando as dificuldades da vida vêm, você permanece, você persevera, ou você é dos que espirra fora? Você é igual caroço de melancia, caroço de azeitona, quando aperta, voa. Não é? Quando aperta, voa. Paulo está dizendo, queridos, eu oro por vocês, para que vocês tenham esse conhecimento de Deus, para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, com a força da glória de Deus, para que tenham perseverança e paciência com alegria. Queridos, está difícil isso, não está?
Tá difícil ter paciência, ainda mais paciência com alegria. Tá difícil. Os dias não são bons. As dificuldades estão por todos os lados. Talvez muitos de vocês estão desempregados. Talvez muitos de vocês têm comércio e o comércio está fechado. Talvez muitos de vocês tenham amigos, parentes que estão sofrendo com o coronavírus nesse momento. Eu tenho, não é? Tem um tio da minha esposa ainda internado em Anápolis. Nós temos orado por ele. Tem uma tia minha em São Paulo doente, um primo doente. Temos orado. Temos orado. Quantos irmãos aqui da igreja passando por momentos difíceis financeiramente. Olha aí, gostei da Gisele Faria. Gisele Faria, gostei. O cara que não persevera é como o caroço de azeitona. O cara que persevera, Thiago, é como parafuso. Quanto mais se aperta, mais firme ele fica. Que isso, hein? Gostei da ilustração dela, gostei. Mas os dias são maus, mas é exatamente isso. Dias maus nos moldam, queridos. Dias maus peneiram a nossa fé. Dias maus nos ajudam a crescer na casca. Minha esposa sempre falava isso para mim no começo do meu ministério. Ela sempre falava para mim: você precisa criar casca, você precisa criar casca, você precisa criar casca. E é isso. As dificuldades da vida vão criando casca em nós. Eu tenho um amigo também muito querido que dizia que a gente precisa ser igual a árvore de palmito. O palmito, ele é o miolo da árvore, né? E o miolo é molinho, o coração mole. Mas por fora é cascudo, aguenta a pancada. Porque a gente está nessa vida para tomar pancada. Esse mundo é um mundo mau. Neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que a gente passa por tudo isso? Tendo paciência com alegria. Queridos, a gente passa por tudo isso tendo paciência com alegria, conhecendo quem é o Deus a quem nós servimos. Conhecendo quem é o Deus que está no controle de todas as coisas. A gente passa com paciência, com alegria, crescendo em sabedoria, em discernimento, em conhecimento de Deus, mas para isso nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos gastar tempo em oração. Eu não sei como você vai fazer isso, eu não sei quando você vai fazer isso, mas você precisa se disciplinar para orar. Eu falei já no curso Na Vida no Evangelho, né? O meu maior momento de oração hoje acontece na moto. Eu ando de moto, né? Eu venho de casa para o trabalho na moto, então eu tenho a minha vinda de manhã, a minha volta para o almoço, a minha vinda à tarde, a minha volta à tarde. Dá mais ou menos 15 minutos cada trecho desse. E eu tento investir esse tempo em oração, orando pelos irmãos que estão enfermos, pelos parentes dos irmãos que estão enfermos, orando pelos irmãos que estão fracos na fé, orando pelos irmãos que estão com medo dessa doença, orando pelos irmãos, orando pelos amigos, orando pelas situações da vida. É um tempo e eu preciso otimizar esse tempo. Eu posso deixar minha mente solta na moto, e se eu deixar minha mente solta na moto, ela vai pensar sobre tudo e sobre nada. Eu vou começar a crescer em ansiedade, em preocupações, porque mente solta dá nisso. Ou eu posso direcionar minha mente. Falar, olha, eu vou gastar esses 15 minutos agora orando por... E orar, não é? Crescer nisso. Tem um aplicativo que eu uso também, chama Echo Prayer, que é onde você coloca uma listagem de oração e ele de vez em quando solta uma notificação para você. Ore por isso. Enfim, a gente precisa pensar em como a gente vai fazer. Talvez seja no momento em que você faz atividade física. Você pode se programar para todo dia de manhã, meia hora de caminhada e fazer meia hora de caminhada orando. Não é? Eu não sei em qual momento vai ser. Você precisa conhecer a sua rotina. O que eu sei, queridos, é que eu e você precisamos investir tempo em oração. Eu e você precisamos disso. Oração por nós mesmos também, né?
Não é oração só pelo doente, pela questão física. Olha pelo que Paulo está orando. Paulo está orando para que esses irmãos conheçam mais a vontade de Deus, tenham mais sabedoria, tenham mais discernimento, tenham mais conhecimento de Deus, sejam fortalecidos pela glória de Deus, perseverem, tenham paciência, não é? Eu e você precisamos orar por nós, pela nossa vida espiritual. Olha aí a Mari falando, eu oro enquanto eu cozinho e lavo a louça. É um momento, não é? É um momento. Você pode ficar ali reclamando ou orando, não é? Ou orando. Você pode ficar ali se preocupando ou orando, não é? Ou orando. Então, queridos, são ferramentas. Você precisa saber quando é esse momento. O que eu e você precisamos fazer e não podemos deixar de fazer é orar. Nós precisamos orar. Olha aí, minha amiga Olivia, que legal que você está aqui. Que legal te ver aqui. Echo Prayer, esse é o nome do aplicativo. Ele é útil. Eu uso ele desde 2014. Ele é bastante útil. É isso, pessoal. É isso. Nós vamos orar agora. E depois nós vamos cantar. A Lari Macário está aqui. A Lari Macário tinha falado comigo ontem sobre cantar. Seria legal se a Lari cantasse hoje pra gente, Larissa Macário. Antes de eu orar, eu só queria falar uma coisa para vocês. Você que é aluno do curso A Vida no Evangelho, a escola de vida cristã da qual eu sou professor, essa semana nós vamos começar uma série nova lá, onde nós vamos lidar com as questões de fertilidade, infertilidade, questões de planejamento familiar, uso de anticoncepcional. A gente vai lidar com essa questão toda do aberto à vida, tá bom? Então, pessoal, você que é aluno do curso A Vida no Evangelho, essa série vai começar amanhã, essa quinta-feira. Então, se planeje para estar na aula ao vivo com a gente, tá bom? A gente vai ter aula ao vivo, como sempre, na quinta-feira, às 18h30, e a gente vai começar essa série nova, tá bom? Então, fica aí avisado, você que é aluno. Você que não é aluno ainda, entra lá, avidanoevangelho.com.br, dá tempo ainda de você se tornar aluno. 75 aulas eu acho que tem lá já sobre vida cristã e sobre vida cristã, tudo quanto é assunto, né? E cada semana tem uma aula nova, tá bom? avidanoevangelho.com.br. Vamos lá? Vamos orar? Hoje eu quero orar a oração, primeira oração do livro, não é essa. Peraí, estou na oração errada aqui. Calma. Essa aqui, a primeira oração do livro, é a introdução do livro, que leva o nome do livro. Ela é o Vale da Visão, né? Na verdade, o livro foi nomeado por causa dessa oração, o Vale da Visão. Eu quero orar essa oração e é a minha favorita, essa aqui. E aí depois a gente vai cantar. Não sei se a Lari vai cantar, não vi aí se ela falou de cantar, mas vamos lá. O Vale da Visão. Vamos orar juntos, queridos. Vamos orar juntos. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permite-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo o poço, maior é o brilho
das tuas estrelas. Deixa que eu encontre tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. Senhor Deus, eu quero orar pelos irmãos e irmãs que estão passando por momentos de vale. Alguns passando por momentos de vale na saúde, nesse momento, contaminados pelo coronavírus. Outros passando por momentos de vale financeiro. Outros passando por momentos de vale na família, com dificuldades de relacionamento. Muitos passando de vale, momentos de vale espiritual na igreja, com igrejas fechadas, sem poder se reunir, sem poder ser alimentados pela tua palavra, alimentados pela comunhão com os irmãos. Ó Deus, que no vale, que nesse momento de escuridão e de poço, a tua luz brilhe, raie, brilhe de maneira até ofuscante, como fez com Paulo na estrada para Damasco, e que muitos que andavam em trevas possam encontrar a tua luz, e que aqueles que não estão andando em trevas, mas estão no vale, possam ser aquecidos pela tua luz, encorajados pelo Senhor, fortalecidos por ti, que o Senhor os encha de sabedoria, de discernimento, de fé, que eles te conheçam e assim confiem em ti cada vez mais e assim vivam para te agradar em tudo na vida deles, Deus. Por favor, nós precisamos do Senhor, Deus. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes, estão aqui conosco hoje, ouvindo essa devocional, orando junto comigo. Pedimos que o Senhor os cure, Deus. Pedimos que o Senhor traga cura na vida deles. Pedimos que o Senhor traga paz a todos. A paz que excede todo o entendimento e que só é possível quando nós confiamos em Ti e descansamos no Senhor. Oramos isso no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.